obrigado, Ribas, obrigado, Matheus. É mais uma vez super bacana participar desse nosso seminário anual aqui, que já virou tradicional do comitê, e acho que realmente é isso, é a celebração de um ano de trabalho. Então, estou bem contente em estar envolvido em mais essa edição. Bom, queria, obviamente, começar o seminário apresentando esse primeiro painel, né? O grupo se interessou pela regulação de jogos e apostas, exatamente por esse momento, por esse fenômeno de ser uma regulação nova, e a gente estuda exatamente como é que ela está funcionando enfim, quer dizer, como é que ela está impactando essa realidade de jogos e apostas, que é super complexo, e por isso que o interesse foi tão grande dentro do grupo, que a gente acabou até criando um comitê permanente de estudo sobre isso, que destaca, enfim, que busca trabalhar não só temas gerais de como essa regulação está funcionando, mas também as circunstâncias específicas e os desafios específicos que esse novo fenômeno está trazendo para aqueles que, enfim, né, de tentar trazer segurança e uma coordenação desse ambiente que é totalmente novo. O grupo já tem mais de esse GT que virou permanente dentro do IBRAC e dentro do Comitê de Regulação, já tem mais de um ano, e aqueles membros que estiverem interessados, obviamente, contactem a gente, já temos bastante gente, e fazemos uma reunião mensal, mais ou menos, para discutir o assunto. E é nesse contexto que surgiu a ideia desse painel, e dentro exatamente dessa filosofia do grupo, de tratar de temas mais transversais, é que a gente foi pensando como tratar de jogos e apostas, mas que essa discussão seja interessante. E aí que a gente surgiu essa ideia de discutir como que a autorregulação e jogos e apostas podem se relacionar, para que frentes ou para que tipo de regulação ele pode funcionar bem, para que tipo de regulação pode não funcionar bem, e que outros setores poderiam estar envolvidos nessa discussão. E foi assim que a gente formou esse painel. Eu vou apresentar rapidamente as pessoas, e a gente vai fazer a dinâmica aqui em rodadas de discussão abertas e informais, de forma que a gente possa ir evoluindo nas temáticas, tá? Então, a gente tem a gente tem o secretário Regis, que, como o Matheus falou, é um entusiasta do IBRAC, participou desde sempre, estuda a regulação e nunca recusou um pedido nosso de participar, e a gente agradece, obviamente, é super bacana tê-lo aqui. A Juliana, ela tem toda a sua carreira dedicada à autorregulação, particularmente à autorregulação de publicidade, e ocupa hoje a vice-presidência executiva do CONAR, e tem sido um pilar fundamental em dezenas de discussões em jogos e apostas. Acho que talvez a temática que ela mais tenha dedicado o tema nos últimos tempos. O Vitor Andrade, que vai se juntar a gente em breve, ele é professor da PUC de São Paulo, na área de Direito do Consumo, e presidente do ABRAREG, que é uma associação de empresas que estudam atendimento e se organizam para fazer atendimento e observância do direito dos consumidores, e sócio de Moraes Andrade Advogados. A Flávia Lira, ela é coordenadora de estudos e pesquisas do PROCON do Rio de Janeiro, é advogada e especialista em direito do consumidor e em regulação pela UERJ, tá? Então, esses são os nossos palestrantes, e eu já queria abrir aqui, fazendo uma primeira rodada, e que é quase, sugerindo aqui uma primeira rodada, uma primeira participação de todos, que é quase um debate conceitual, e para a gente tentar discutir aqui qual é o espaço em que a gente pode discutir a autorregulação, né? Quer dizer, existem matérias ou abordagens que talvez seja impossível trazer de autorregulação, e existem coisas ou temas que a autorregulação pode se encaixar perfeitamente para tratar desse fenômeno de aposta e aquilo que se quer proteger ou regular. Então, talvez eu começasse, obviamente tem todas as áreas cinzentas entre esses dois universos. Eu acho que aqui a gente pode discutir e tentar ver
como identificar esse espaço em que a autorregulamentação pode funcionar bem. E acaba sendo também uma rodada de abertura e apresentação, e por isso passo a palavra aqui para o Regis fazer sua abertura e o que ele acha que pode ajudar a autorregulação ou que não temos saída, vamos ter que ir para uma regulação tradicional ou uma regulação que não seja esse formato de autorregulação. Regis, bom dia e obrigado pela participação. Fique à vontade. Perfeito, obrigado, Lessa. Bom dia a todas e todos de novo. Queria, enfim, de novo agradecer. Me senti meio facinho aí com essa história de ele aceita sempre, mas acho que para o Ibrac eu vou ser sempre facinho e, enfim, tenho um prazer de estar aqui com vocês. Agradeço aí a fala inicial do nosso vice-presidente Guilherme Ribas, agradecer ao Matheus Piva, a Dami que continua conosco, que é o nosso diretor de regulatório, e queria especialmente saudar aqui tanto a Juliana Albuquerque, que tem sido parceira bastante intensa da nossa luta no dia a dia aqui, e a Flávia, que eu sei que também já interagiu com a nossa equipe, que tem trazido inputs bastante relevantes aí do ponto de vista da defesa do consumidor. E, mais uma vez, Lessa, te agradeço pessoalmente a toda a equipe do IBRAC, tanto pelo convite quanto pela oportunidade de falar. Assim, quando vem o tema regulação e autorregulação, o que eu queria fazer um pouco de input aqui para a gente começar a conversa, né? É a gente voltar uma casinha no jogo da vida aqui e pensar a natureza jurídica dessa história de aposta de cota fixa no Brasil, né? Acho que quando a gente olha para a lei, aí a gente sabe da legalização lá em 18, mas acho que vale a pena a gente focar na lei de 23. É, Especificamente no Brasil, existe uma especificidade das apostas que é reconhecê-la como uma modalidade lotérica e, como tal, um serviço público. Então, aqui de saída, a gente já tem uma coisa especial nesse serviço, que é a sua natureza de serviço público. Por si só, o fato do Estado estar outorgando a um privado o direito de explorar uma atividade que é reconhecida pela lei como serviço público atrai para si alguns controles, alguma diferença em relação a outras atividades econômicas. Paralelo a isso, a natureza em si da atividade é aquilo que a gente pode chamar de um setor econômico que merece uma especial atenção do Estado por conta aí do que os economistas vão chamar de externalidades negativas, ou enfim, dos potenciais danos, a gente pode chamar isso de diversas coisas, que faz com que o Estado precise olhar para essa atividade de uma forma especial. Então, de um lado, é um serviço público, que por ser serviço público já merece uma atenção especial. De outro lado, é um setor que, por conta das suas especificidades, seja na sua relação com o cidadão, com o indivíduo, com o apostador, com o consumidor, né, nesse buquê de papéis que as pessoas têm na sua relação, seja pelo efeito mais amplo e geral na economia popular. Então, por si só, me parece que aqui, quando a gente pega lá, né, os motivos de atração da regulação, ou seja, de intervenção do Estado na economia, a gente gabarita aqui, né? É um setor que precisa dessa atenção especial do Estado. Mas quando a gente evolui no que a lei fala sobre esse setor, e aí, só para aqueles que gostam do texto legal, eu estou aqui lá pelo artigo 4º e 5º da lei, ali o que é dito? Diz que é uma atividade explorada em ambiente concorrencial, né? E aí aqui o tema central aí do nosso instituto deixa claro que, olha, por mais que seja uma prestação de serviço público, por mais que tenha a necessidade de uma regulação por conta das especificidades, o que eu estou fazendo é permitir que agentes privados explorem essa atividade de forma concorrencial. E aí, o Instituto de Direito Administrativo utilizado para essa exploração, para essa outorga desse serviço à iniciativa privada, é o Instituto da Autorização. A gente podia passar aqui a tarde inteira pensando do ponto de vista do direito administrativo, se a administração deveria ser o instituto escolhido para essa exploração dessa atividade, mas enfim, a escolha do legislador foi tratar como autorização, de modo a permitir, e isso também é expresso na lei, que todos aqueles que se habilitarem em todos os requisitos possam prestar esse serviço. Então, um serviço público que merece uma atenção especial também pelas suas especificidades
que, uma vez outorgado, pode ser outorgado a todos aqueles grupos econômicos, obviamente, que cumprirem todos os seus requisitos. E aí chegamos então no papel da regulação ou do regulador barra dos reguladores. E aí aqui chama especial atenção o fato de a lei, em todo o seu texto, falar recorrentemente do Ministério da Fazenda como o órgão regulador. Então, existe aqui uma opção também legislativa de indicar quem é esse regulador, que é o Ministério da Fazenda. E aí, por uma reestruturação do governo federal, essa competência foi atribuída por decreto especificamente a uma secretaria deste Ministério da Fazenda, que é a Secretaria de Prêmios e Apostas, que eu aqui represento na cadeira em que estou sentado. Que a partir disso vem, então, um enfrentamento mais direto da sua pergunta, Lessa, que é, bom, mas e aí? É só vocês que mandam em tudo? É só vocês que então decidem, fazem e acontecem como regulador? E aí a lei ela nos dá algumas pistas e talvez a pista mais forte seja que não ao acaso a pista que indica a presença da Juliana aqui conosco. Ela dá uma pista muito expressa de um lugar que ela fala, olha, aqui o Ministério da Fazenda vai regular, que é o tema da publicidade. Então, para começar, ele fala em regulação do Ministério da Fazenda, mas ele fala algo que é bastante eloquente e bonitinho aqui, que é um incentivo à autorregulação, né? Então, aqui a própria lei já indica que, olha, parece que esse tema, dada a sua natureza, o tema da publicidade, a autorregulação é uma boa ideia. Então eu acho que a gente tem que pensar? Digamos, num gradiente entre total liberdade de iniciativa e total restrição estatal, nós estamos em algum lugar aí no meio. Quais que eu acho que são os desafios, e aí eu acho que vai ficar para uma próxima rodada, porque como eu brinquei com o Lessa na nosso alinhamento aqui, se deixar eu saio falando a tarde toda, ou a manhã toda, mas eu vou tentar me autoconter para não ter que ser restrito pela autorregulação do painel. A ideia aqui é um pouco pensar, então, nesse gradiente, aonde entram os espaços de outros agentes. Para a gente, como regulador, é muito claro, por exemplo, que há temáticas como, para ficar no tema aqui do Instituto, concorrência. Me parece óbvio que aqui vai ter uma interação com órgãos de controle da concorrência, ainda que aqui nós não possamos falar propriamente de de autorregulação, mas podemos sim falar dessa possibilidade de corregulação ou algo que o valha, porque há uma interface bastante significativa, principalmente pensando esse ambiente concorrencial trazido pela lei. Há o segundo tema, e é aqui indicando a presença da painelista Flávia, que é o tema do consumidor. Me parece bastante claro que há uma interface entre um outro sistema regulatório, um sistema específico que tem todas as suas especificidades, todas as suas diferenças, que é o Sistema Nacional, do Consumidor. Mas aqui a gente pode sair abrindo um monte de leques. Então a gente pode falar, por exemplo, de temas da saúde. E aí aqui, assim que o nosso colega conseguir entrar, Vitor, para falar, por exemplo, sobre a prestação desses serviços de autoatendimento, quando a gente fala de temáticas de saúde, me parece muito claro que aqui nós teremos diversos agentes, sejam públicos, sejam privados, que virão a interagir também nesse setor. Uma das modalidades de apostas previstas na legislação brasileira, talvez a mais conhecida da população, por ser a primeira de 2018, são as temáticas esportivas. E aí o tema da manipulação de resultados esportivos, por exemplo, é um tema bastante caro que precisa uma especial atenção do Estado. E aí aqui, de novo, pensando a natureza da atividade esportiva, para usar aí o termo, né, do que alguns sociólogos referem como uma espécie de lex esportiva, né? Como se existisse uma lei de fato privada que se aplica nesse ambiente. Me parece também que a atividade esportiva vai apontar aqui para um espaço bastante significativo de corregulação ou mesmo de autorregulação. E há um tema muito caro aqui ao setor, principalmente pela natureza da atividade relacionada a questões financeiras, que é a temática financeira, né? Aqui a gente tem diversos outros atores com os quais a gente tem interagido intensamente, então, sobretudo o Banco Central e COAF, mas também as próprias associações setoriais, federações,
que são representantes desses prestadores de serviço financeiro, que, dada uma certa analogia que tem da atividade, porque se a gente pensar, para quem não é 100% familiarizado com o setor de apostas, como basicamente funciona? Você entra numa casa de apostas, você faz um cadastro, um registro, abre uma conta, e você faz um depósito de um dinheiro nessa conta da casa de aposta que fica em depósito em nome da conta, obviamente, ainda de sua propriedade. E a partir desse depósito, as apostas podem ser feitas. Então, a natureza de ser um depositário do dinheiro do apostador atrai para si algumas especificidades muito típicas daquelas atividades de prestação de serviço financeiro. Mas aí, por fim, o último, e aí talvez o mais central tema para a autorregulação propriamente dita, até porque, como mencionei no começo, está expressamente previsto na lei, é o tema da publicidade. Então, aqui, o legislador reconhece que a publicidade hoje no Brasil tem, de um lado, uma relevância muito grande para a atividade, e do outro lado, ele reconhece que o sistema autorregulador da publicidade tem uma relevância social e tem um reconhecimento social. Então, ele aponta que há sim hoje no Brasil uma estrutura capaz de dar conta dos desafios próprios da atividade, que não é necessariamente gerido pelo Estado. Ainda que aqui a gente pode falar aí de uma espécie de autorregulação regulada ou algo do tipo, mas existe uma margem bastante grande para que, se é verdade que o Estado, quando intervém na economia para tratar o tema especificamente da publicidade no setor de apostas, pode estabelecer regras, pode estabelecer princípios norteadores de como essa atividade pode prestar, eventualmente a forma mais adequada, a forma mais eficiente, a forma mais ágil e flexível de lidar com esses desafios específicos, há uma margem para autorregulação, por quê? Sobretudo por abranger aqui os diversos elos dessa cadeia. Então, nós partimos aqui como reguladores de um regulado específico, que é o agente operador de aposta, então o sujeito específico e central da nossa atividade é a própria casa de aposta, a própria Bet, para usar a expressão popular. Mas, obviamente, quando a gente pensa essa atividade publicitária, a gente pensa aqui um encadeamento de outros agentes igualmente relevantes, que esses sim ficam submetidos não diretamente à nossa regulação, mas indiretamente quando pensamos o centro gravitacional no agente operador, mas precisa prestar conta para a Juliana lá no CONAR, precisa prestar conta, seja o veículo, seja a agência que produziu a peça, mas aí, obviamente, essa parte eu vou deixar para a Juliana. Mas então, assim, o que eu de bate-pronto diria nessa abertura da minha fala é que eu acho que esse gradiente entre algo que seria uma total liberdade para a atividade, que não é o modelo brasileiro, por esses dois motivos iniciais que eu coloquei, por ser um serviço público e por ser uma atividade que requer especial atenção. Mas o outro extremo, que seria, por exemplo, um monopólio de prestação pelo Estado, como ocorre em outras atividades, também não é o caso. Aqui a escolha me parece uma escolha intermediária, que dá sim uma centralidade da regulação estatal, mas que abre essas diversas frentes, seja para uma regulação com outras esferas regulatórias, seja abrindo possibilidades de agentes privados participarem por meio da autorregulação, como é o caso específico da publicidade. Seriam essas as primeiras falas que eu faria aqui. Lessa, eu te devolvo aí. Obrigado, Regis. Não, excelente. Acho que abrimos aqui alguns universos, eventualmente algumas caixas de Pandora para a gente realmente exercitar aí em cada uma dessas áreas que você comenta. É super interessante essa percepção de que tem áreas que a lei não só reconhece, como até eventualmente incentiva, outras áreas a gente não vai conseguir pensar outra coisa que senão uma regulação própria, estatal, clássica, em função daquele valor que, enfim, que se busca proteger ali. Interessantíssimo. Enfim, aqui já com algumas notas para a gente ir discutindo nas rodadas que vem. Mas daí eu passo a palavra para a Juliana, para comentar, ela foi a principal citada aqui no exemplo de autorregulação. E aí, Juliana, como é que você vê? Quer dizer, acho que você tem obviamente, essa especialidade na área de publicidade. Qual que você acha que pode ser o espaço de autorregulação nessa frente de jogos e apostas? Bom dia, Alessa, bom dia, secretário Regis, Flávia, Vitor, pessoal do IBRAC também, obrigada, Matheus, Dora.
É muito bom falar aqui nesse ambiente que a gente sabe que tem as cabeças e as soluções daí de futuro. E acho que olhando para essa pergunta de espaço, a gente hoje não tem espaços bem definidos para as coisas, né? A gente, até em publicidade, a gente vê que muitos formatos novos, integrantes novos. Então, como foi mencionado, né? Essa perspectiva de autorregulação e o contexto regulatório. Acho que nos últimos 10 anos, e você falou de uma que eu tive, né? Essa história longa, e tenho essa história longa de autorregulação. O contexto, assim, mudou de uma forma de inversão de lógica, né? E cada vez mais rápido. Então, a partir de 2012, com o ingresso de influenciador na cadeia publicitária, e em vários contextos, esse cenário de complexidade, tanto por uma cadeia cada vez mais extensa de divulgação, de participação, quanto por uma complexidade até tecnológica. Você tem, como mencionado, o ingresso dos influenciadores. Então, há uma pessoa na cadeia a mais, mas não é uma pessoa, são 10, 20 milhões de pessoas. E olhando para isso, a gente também, na perspectiva da autorregulação, que da publicidade já tem uma tradição, é, tanto no Brasil quanto no mundo afora, né? A gente tem um cenário de autorregulação de publicidade muito robusto na Europa, nos Estados Unidos, em praticamente todos nos países asiáticos, praticamente todos os países de economia de mercado. E primeiro, né, lá em 1975, francês, depois vindo bastante na Europa e vindo para as Américas, em 1980 o CONAR, e nesses 45 anos percorrendo essa complexidade cada vez maior. É, a gente, por ter até essa conexão com os órgãos europeus, a gente passou a ver algumas alterações nas previsões regulatórias. Então, na Europa, principalmente, você tem um instrumento, uma diretiva, que é a principal diretiva de conteúdo no bloco, a diretiva de Audiovisual Media Services Directive. Ela estabelece uma regulação multicamadas. E eu vejo até uma semelhança com essa regulação que iniciou na legislação e foi, assim, de uma forma até extraordinária, que falo, né, foi construída em pouco tempo e levantada pela Secretaria, de Prêmios e Apostas. É uma regulação que fala do TOS, né, da Terms of Services. Então, ela determina que as políticas internas tragam algumas regras. Isso foi muito traçado ali nas portarias. Então, você determina políticas internas porque você dá um estímulo, né, ou um comando ao operador para que ele estabeleça alguns direitos que toda a cadeia que ele vai abranger, né, de colaboradores internos, de canais de atendimento, todos aqueles colaboradores precisam ter aquelas políticas, aqueles padrões. E dessa forma consegue até olhar aquilo de uma forma mais ampla, sistêmica, não pontual, com um ou outro atendimento. Ele vai falar, todos os atendimentos precisam seguir essa linha, todas as áreas de proteção ao jogador, de avisos, tudo isso precisa estar registrado em políticas internas e o regulador consegue olhar as políticas internas e tratar isso de uma forma mais coletiva. Depois, você tem certificações, você tem um kit regulatório com várias camadas de controles privados em que o regulador olha tudo aquilo para conseguir manejar essa complexidade de uma forma estratégica. A autorregulação, essa diretiva europeia, ela tem um forte, ela dá um passo à frente na autorregulação, ela determina a autorregulação, é, e requisita os países membros que encorajem, porque esse incentivo é bem valioso, né? Porque a abertura de um espaço por vezes, não é simples, né, de uma autorregulação ser erigida, principalmente se contar com uma
entidade autônoma que precisa ter o aporte de recursos e precisa de um conjunto de empresas, de estruturas do setor aderirem voluntariamente. Então, isso assim é algo que por vezes não é simples mesmo, existe uma dificuldade até de econômica, às vezes, nessa construção. Então, esse incentivo é importante. E a regulação pública. E aí eu vejo essas camadas, elas atuam, claro, é necessário uma organização, mas elas atuam sempre de forma conjunta, né, de forma participativa. Outro exemplo que acho que para a gente assim foi algo que chamou a atenção foi a própria previsão relacionada aos afiliados. Que existe também essa mesma inteligência numa das portarias, na portaria 1231 da Secretaria de Prêmios e Apostas, de determinar, olha, nos contratos com os afiliados vocês precisam prever que eles também vão cumprir as regras. Então, ali existe uma forma de encadeamento já na origem, determinando o cumprimento e para que todos aqueles colaboradores e toda aquela rede expandida abrace também a conformidade com as regras. Acho que são várias estratégias. Essas estratégias crescem muito em vários textos normativos. A gente tem alguns estudos até. Você tem, por exemplo, o texto europeu, britânico, Online Safe Checked. É muito interessante esse texto. O Reino Unido realmente é uma referência. E esse texto traz uma série de instrumentos ali de controle privado. É, códigos de conduta, órgãos de autorregulação, certificação. São várias. É um kit grande que pode ser usado conjuntamente, acho que nem consigo ver esses espaços soltos, né? Eu não ou esses espaços determinados, delimitados. Acho sim que são importantes esses espaços justamente para a criação desses estímulos, mas esses espaços são conjuntos até. Existe uma área de atuação e de estratégia para você aproveitar aquela camada anterior e agir no que não foi, no que aqui, ali não precisa ali não foi suficiente naquela camada. Essa lógica é até interessante, né? O Vitor aqui participou dos estudos acadêmicos relacionados a isso. Ela vem muito da Europa, assim, no momento da construção do bloco europeu, em que se inseriu uma camada de legislação a mais, e foi necessário estabelecer as competências, e ali um princípio de priorizar a camada mais próxima do conflito para a solução do problema. E ali se construiu toda uma instituição de autorregulação, inclusive com algumas recomendações de autorregulação. Mas hoje eu vejo isso em vários instrumentos, até indiretamente. Quando você fala de moderação de conteúdo, por exemplo, você está falando que os próprios participantes vão precisar ter instrumentos para resolver alguns problemas internos. Então, o regulador olha para aqueles problemas em um sistema e prevê que aquilo precisa ser resolvido e que vai ser acompanhado. Inclusive, pode prever a inserção de alguns direitos preferenciais ali. Acho que a autorregulação de apostas e a regulação de apostas é um exemplo, né? É um modelo de ponta. A gente já tinha. Há bastante tempo a noção de que da complexidade desse sistema, os outros órgãos de autorregulação vinham, né, principalmente o britânico e o espanhol, já traziam esse desafio grande. Então, olhando para fora, e quando isso veio para o Brasil, a gente entendia já que é uma regulação totalmente digital, as apostas acontecem num ambiente totalmente digital, então existia já essa necessidade de dar um significado operacional de máquina, de automação, de programação para os comandos do regulador, e nesse espaço de complexidade, de volume, de todas as características atuais de contexto regulatório, foi muito importante ter essas camadas, essas ferramentas novas. Acho que a regulação hoje, o quadro, traz tudo isso. Tem a autorregulação da publicidade, que aí é todo um sistema que a gente pode mencionar aqui com uma atuação grande. Acho que
até o modelo que a gente vê agora sendo construído com a participação e a cooperação entre autorregulação e regulação pública, com vários acordos que eu sei que a secretaria já firmou. E acho que é isso, assim, o que eu sinto do cenário é essa atuação conjunta, claro, com alguns espaços para cada camada, mas que cada uma delas não seja isolada, né? E aproveite entre si o que cada uma construiu de inteligência. Acho que essa o olhar, né, a perspectiva de agora e de futuro. Eu vejo muitos instrumentos de autorregulação despontando. O projeto de lei de inteligência artificial, o 2338, ele tem um capítulo de autorregulação, ele tem um capítulo de código de conduta, ele fala de certificação. Então, você tem vários instrumentos ali que contam com o setor para resolver de forma mais coletiva o problema e os olhos do regulador sempre necessários, e claro, como o garante final do interesse público. Acho que esse é o pontapé. Legal, Gina, obrigado. Excelente, acho que é isso mesmo. Acho que são várias soluções, não existe uma autorregulação, são várias soluções e elas resolvem diferentes problemas. Depois a gente fala mais especificamente em publicidade e em jogos e apostas. E aí passaria para a Flávia, né, com uma abordagem mais, obviamente, de proteção do consumidor, como é que ela vê esse ecossistema? Comenta para a gente, Flávia. Obrigado e bom dia. Bom dia, Alessa. Para mim é uma honra estar aqui nesse painel. Cumprimento a todos do painel, cumprimento o secretário Regis, Juliana, do CONAR, Vitor, da Abrarec, Dora, do IBRAC, Matheus. Cumprimento a todos que estão na sala conosco. Inicialmente, eu queria pontuar e aí trazer alguns estudos técnicos da OCDE, que sempre traz para todos nós boas práticas, né? E é importante adotarmos isso no cenário de regulação. Lembrando que a regulação precisa lidar com essa complexidade cada vez maior e também dinamismo que as economias modernas, especialmente as mais digitais, trazem para a gente. Juliana abordou muito bem esse ponto. E assim, a regulação ela precisa ser cada vez mais ágil, mais responsiva. Acho que é importante a gente pontuar isso aqui logo no nosso início, nossa conversa inicial, né? Sem sufocar a inovação e a concorrência, certo? E trazendo então para a nossa discussão da autorregulação, entra nesse cenário de buscar uma ferramenta certa para lidar com cada problema específico. O secretário pontuou muito bem no início que a gente está lidando aqui com a natureza de um serviço público, né? E que é uma atividade explorada por ambiente concorrencial. Então, nesse sentido, a gente precisa considerar que a autorregulação ela vai auxiliar cada vez mais para a redução de falhas de mercado, como, por exemplo, assimetrias informacionais, e para o consumidor enormes, e também atuar em face de externalidades negativas, que também atinge diretamente e indiretamente o mercado de consumo. E eu trago aqui também as vantagens, ou seja, há muitos pontos positivos, como, por exemplo, especialização técnica e agilidade regulatória. Então, às vezes, um debate que vai ser ali discutido, né, promovido durante meses ou às vezes até anos, como a gente vê em algumas regulações específicas. Na autorregulação, não, tende a ser muito mais ágil, um debate mais rápido e o que é melhor para o consumidor no final do dia, mais especializado, né? E também no final do dia vai estimular o compliance voluntário daqueles que aderem e que participam da autorregulação. Então, não vou me estender muito para a gente poder movimentar a nossa rodada de conversa, mas pondero que é muito positivo, especialmente num cenário muito complexo para o consumidor, especialmente no Rio de Janeiro, secretário, que a gente também tem um contexto da Loterge, né? Então, também tem esse contexto estadual aqui, e a gente precisa lidar com isso, e é um cenário também bastante desafiador para quem é do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, mas especialmente para o consumidor da ponta. Então, se a gente puder realmente trazer conceitos mais ágeis e mais responsivos, é muito positivo. Lessa.
Obrigado, Flávia. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes de passar para o Vitor, é, é, porque a regulação ágil e responsiva é óbvio, uma abordagem que tem se mostrado muito mais eficiente, mas em termos de autorregulação e consumidor, você também é uma entusiasta, que eu acho que aí que é o interessante, né? Que eu acho que é o desafio extra e que você coordenar isso com o sistema, quer dizer, eu acho que essa ligação que eu acho que é super interessante. Não sei se você quer comentar uma palavrinha mais sobre isso, porque Sim, em sim, área sim. essa multiplicidade de normas que já tem no sistema torna a área de consumidor 200 vezes mais interessante. Muito, muito. Eu sou muito entusiasta, levanto sempre essa bandeira da autorregulação, e aí eu trago um ponto específico em relação ao mercado de consumo, Lessa, em relação à educação para o consumo. E aí vamos trazer para a nossa área educação para consumo responsável. Ou seja, é plenamente possível, ali num ambiente de autorregulação, a gente trazer esse conceito de educação para o consumo responsável e proteção ao vulnerável. Então, ah, imaginemos que seja muito mais difícil uma regulação, por vezes demorada, um debate, se a gente for aguardar passar pelo Congresso, enfim, às vezes normativas muito demoradas que. Talvez numa autorregulação, as instituições privadas consigam se reunir e debater sobre esse tema e estabelecer pontos específicos para que o consumidor possa ser bem atendido, para que possa haver programas especializados buscando educação para o consumo, educação financeira, que tem tudo a ver realmente com essa área de mercado, mercados de apostas esportivas. Então, eu sou muito, muito favorável e levanto sempre essa questão, essa bandeira. Especialmente, Lessa, em relação à educação para o consumo responsável. Ah, legal, bacana. Nós já temos aqui talvez uma nova rodada aí para falar de consumo responsável. Como a gente consegue atingir isso com autorregulação? Obrigado, Flávia. Vitor, um dia, se quiser fazer suas considerações iniciais com enfim, com essa abordagem de qual é o bom espaço da autorregulação aqui no nosso mercado de jogos e apostas. Bom dia, Lessa. É um privilégio participar desse debate, né, com o secretário Regis, com a Juliana, com a Flávia. Eu sou presidente da Abrarec, né? Eu vou focar no tema de atendimento. A Abrarec é uma associação focada no setor de relacionamento. Flávia, estou no Rio de Janeiro hoje, né? Por isso estava com problema de conexão. A gente está na 200ª reunião do Comitê de Ouvidoria. Então, são 20 anos debatendo o tema de relacionamento e ouvidoria. E eu faço esse gancho por dois motivos, né? Quando a gente vai falar em autorregulação, acho que a primeira coisa é, o mercado quer, as empresas querem, porque eu não faço autorregulação por decisão do governo. Não adianta o Estado querer impor, as empresas precisam querer se autorregular. Isso depende de muita coisa, isso depende de uma organização, isso depende de união, isso depende de maturidade, isso depende de comprometimento. Então, acho que o desafio que se coloca para qualquer modelo de autorregulação, e muitas vezes esse modelo ele depende dessa maturidade do setor, é a pergunta: o setor está maduro para se autorregular? O setor quer se autorregular? E quem vai ser o timoneiro dessa autorregulação? Eu imagino, aí o Regis depois me corrige, mas é muito difícil a posição, né, do Estado, do secretário, você com quem dialoga? Quem que é o interlocutor que representa o setor? Quando você tem um setor que se diz representar por uma, duas, três, quatro, cinco, seis associações. Então, quando a gente vai falar em autorregulação, eu acho que um ponto sensível é o setor se uniu por meio de um interlocutor e que consegue estabelecer essa relação de confiança, perenidade, compromisso. Então, eu acho que essa é uma questão importante para a gente falar de autorregulação de um setor novo. Eu acho que é importante a gente olhar com o histórico também, que é o seguinte: o setor de aposta foi no Brasil muitos anos, né, por muito tempo ilegal, né? Ele se torna, em 2018, né, ele vem uma regulamentação onde ele trouxe a aposta de cota fixa como uma modalidade lotérica,
nós ficamos de 2018 a 2023 num vácuo regulatório. É claro que podemos olhar de diversas formas. Esse vácuo regulatório poderia ter sido assumido como modelo de autorregulação, para desde já, né? Depois a gente vai falar de todos os benefícios que a autorregulação tem, que eu acho que todos aqui defendemos esse modelo de autorregulação. Eu tenho a felicidade de ser conselheiro no CONAR, né, já há mais de 10 anos, e também de outro modelo de autorregulação do setor de telecom, e tenho a convicção e a bandeira da autorregulação como um mecanismo eficiente. Claro, a autorregulação, ela tem as suas limitações, né? O modelo ideal, que acho que tem sido demonstrado, o modelo de corregulação, onde a autorregulação entra, onde o Estado entra e onde pode haver parceria nessa situação. Eu acho que esse pano de fundo, né, da gente lembrar que a gente está falando de um setor novo, que por aproximadamente 5 anos viveu num vácuo regulatório, e talvez o setor não tenha aproveitado desse vácuo regulatório para trazer um modelo de autorregulação que pudesse ser mais propositivo. Nós temos esse desafio de identificar os interlocutores que se unam e possam se apresentar aos interlocutores capazes de fazer esse modelo. O CONAR, muito entre aspas, aqui a FASCONAR é consolidado no país, em todos os canais, né? Ele é um grande exemplo de como uma autorregulação com um compromisso e o comprometimento de todo o setor funciona, entrega uma qualidade de justiça, uma eficiência para o país, entrega regras e políticas de boas práticas para todas as empresas. E dado esse cenário, né, olhando um pouco para o setor de atendimento e autorregulação, a gente já tem um caminho, né? A agenda regulatória da SP, ela já prevê para o quarto trimestre, agora, salvo engano, não é secretário, para o quarto trimestre agora, eu acho que é o item 8 lá da portaria, fala, né, que um dos temas prioritários para a secretaria é o tema do atendimento. Então, eu até estou aqui com a portaria falando assim, olha, aprimoramento do atendimento aos consumidores apostadores, familiares em situação de dependência, ou outros transtornos associados ao jogo problemático. Claro que no interior a gente fala que quando cada pena que você puxa vem uma galinha, né? Então, cada um desses temas aqui, a gente fala em atendimento de familiares, qual que é a extensão do conceito de família? A gente pode discutir as dificuldades se o atendimento é passivo, é ativo, é orientador. Enfim, aí são outros problemas. Mas quando a gente vai olhar para esse cenário específico da autorregulação, no setor de atendimento, né, e participando de uma entidade aí há mais de 20 anos discutindo esse setor, a gente está discutindo o tema, né, do atendimento com uso de inteligência artificial. Você tem desafios quando você vai falar de atendimento clínico, de regulação do conselho de medicina, de psicologia, que muitas vezes vão trazer algumas limitações para atendimento remoto, para qual tipo de atendimento deve ser feito, enfim. Quando a gente entra no tema específico atendimento, o leque é muito maior. Mas quando a gente olha para a autorregulação, e ela pode ser muito eficiente e ajudar muito o país nesse sentido, porque as empresas têm a obrigação de ter ouvidoria. Como que essa ouvidoria precisa ser estruturada? Quais são as boas práticas de atendimento dessa ouvidoria? Quais são as boas práticas de atendimento ao consumidor? Quais são as boas práticas para atendimento e limite de uso de inteligência artificial para determinados atendimentos? A gente vai olhar para esse cenário, uma ideia de construir conscientização por parte das empresas, por parte do governo, por parte de todos os consumidores. Principalmente no modelo onde nós temos, né, esse reconhecimento, essa importância, essa valorização dos sistemas de autorregulação por parte do Estado. Então, de uma forma assim, preliminar, eu colocaria esses desafios, né? A gente quer lembrar que a gente está começando o cenário, a gente lembrar que é importante as empresas quererem assumir esse comprometimento com o modelo de autorregulação. Eu acho que tenho a convicção que todos nós acreditamos, sabemos, temos experiência que o modelo de autorregulação, com esse modelo de comprometimento, ele funciona e é muito positivo. Se a gente entender que a autorregulação ela é limitada,
Então, ela precisa, dentro de um modelo de corregulação com o Estado para que ela funcione. Então, a autorregulação sozinha não faz muita coisa. E no tema de atendimento, que é o meu viés, dado que a gente já tem posto, né, que a gente está olhando, a gente pode, no modelo de autorregulação, trazer as boas práticas. Boas práticas para a ouvidoria, boas práticas para atendimento, essa correlação com outros modelos regulatórios, quando a gente vai olhando isso, e, obviamente, também dentro das boas práticas e limites de uso da inteligência artificial para atendimento dos consumidores. Então, essa é a minha abordagem inicial e vamos conduzir aqui essa conversa. Obrigado a todos. Obrigado, Vitor. Muito interessante. Acho que tem um debate que você pôs que a gente pode puxar até uma segunda rodada aqui, que é essa pergunta essencial, e que ela pode ser também, não obrigatoriamente, mas as empresas querem né, participar do sistema de autorregulação, e aí você tem de tudo, né? Então, obviamente, vamos ver aqui a Juliana advogando que sim, querem, e deveriam, inclusive exclusivamente, eventualmente, e talvez haja empresas ou haja agentes nessa cadeia que não queiram ser tão regulados. E aí talvez esse seja um tema interessante para a gente ouvir também do Regis, que obviamente também pode comentar, né, a primeira rodada que a gente teve, pode ser interessante, mas o Regis pode estar preocupado, quer dizer, esse é um mercado complexo, com diversos agentes. O Regis outorga autorização para o agente de apostas, que é um elemento, mas você tem um ecossistema em volta. Muita gente está sendo responsável o suficiente para se dispor a autorregular, a publicidade é o melhor exemplo, a Juliana vai comentar. Mas e quem não quer ser regulado? Como a gente pode, talvez, achar instrumentos em que a gente busque encontrar uma franja de agentes que estão orbitando em volta do sistema e que pode ser útil ser alcançada por iniciativas de autorregulação que possam trazer, no final do dia, um mercado mais certo, mais previsível, mais no caminho que ali pede. Se você quiser comentar, Regis, fique à vontade. Quero, ótimo. Aqui acho que surgiram, de fato, diversos temas, dá vontade de comentar todos, mas eu vou tentar me conter aqui. Enfim, para começar, tem algo que apareceu bastante na fala da Juliana, que é a história da certificação, por exemplo, né? Então, só de novo, para dar uma nivelada de conhecimento para quem nos vê e nos ouve, que hoje, qual foi a opção regulatória que a gente teve num primeiro momento? Tem uma dúvida, é uma dúvida legítima, de quem não é muito familiarizado com o setor, que cara, mas esses sistemas aí, esses joguinhos, é de verdade mesmo? Isso funciona para valer? É, e é uma dúvida legítima, sobretudo porque, desde que isso existe, antes da regulação entrar, não funcionava. Assim, tinha muita fraude, muita exploração de apostadores com manipulação de sistemas, que fazia com que, de fato, era muito difícil você saber aonde esses sistemas funcionavam e eram fair e aonde era pura e simplesmente fraude ou manipulação, aqueles modelos clássicos de te deixar ganhar enquanto se aposta pouco e perder quando se aposta muito, coisas que todos nós já vimos acontecer na vida real. Qual foi a opção regulatória, e aí não inventando coisas, mas sim inspirado em outras jurisdições? A gente fazer um processo de certificação de um laboratório. No caso, hoje nós já temos 5 laboratórios certificados no Brasil, ou 6, na verdade, acho que acabou de ser certificado um sexto. 6 laboratórios certificados, que são laboratórios internacionais que prestam um serviço para dizer esse sistema cumpre a regulação. Então, esse modelo de você ter um terceiro contratado que é remunerado e que coloca sua própria idoneidade também em jogo, dizendo: esse sistema de aposta, esses jogos são cumpridores dos deveres regulatórios, isso nos é bastante interessante. Porque o Estado externaliza uma atividade que seria custosa e eventualmente feita com menor eficiência internamente, para um terceiro que vem prestar esse serviço desde que habilitado, desde que cumprindo diversos outros temas. O que a gente pretende? Aí, te agradeço, Vitor, pela menção à nossa agenda regulatória, que é um mecanismo também para a gente bastante importante da forma como a gente vê regulação, que é dar essa previsibilidade para o setor regulado de para onde a gente está indo. Se vocês olharem a nossa agenda regulatória, há uma temática que é justamente uma ampliação dessa ideia de certificação.
Então, você trazer outros elementos para é, possibilitar um maior controle sem que tenha uma mão forte, digamos assim, do Estado intervindo em cada um dos elos. E aí, a grande pergunta é até onde isso vai, né? Então, hoje, por exemplo, para onde que a gente pretende ir? Os fornecedores diretamente do sistema também terem alguma espécie de certificação. Então, seja o fornecedor do sistema de aposta, ou fornecedor dos jogos, há aqui um negócio que é o fornecedor das odds, que são empresas que prestam um serviço de calcular qual que é a chance de cada uma daqueles eventos esportivos acontecer. Então, esse núcleo, digamos assim, do que é o sistema de apostas, do que é o serviço de apostas, a gente pretende também incluir aqui. Mas a pergunta do milhão aqui é até onde nós vamos? Então, faz sentido eu chegar muito longe? Faz sentido eu certificar lá a agência de publicidade que está submetida à autorregulamentação no ambiente do CONAR? Me parece que não tão longe. Agora tem aqui, e aí também mencionando a fala da Juliana, essa novidade muito própria do setor, que obviamente também é utilizada em outros, mas que aqui tem uma proeminência, que são os tais afiliados, né? Então, que são esses escritórios de intermediários que fazem publicidade de uma forma muito diferente daquela tradicional. A gente também pensa em eventualmente fazer uma espécie de certificação de escritórios de afiliados. Mas qual que vai ser a linha? Bom, até onde nós vamos e até onde deixar que eu digo as regras e ele diz como cumprir as regras. E aí aqui, para responder diretamente à sua provocação, Lessa, eu acho que assim, a história, né, os americanos eu acho que é no o Sunset, né, que fala do empurrão regulatório, né, o nudge. O que nos cabe, eu acho, em alguma medida, e aí também reagindo à fala do Vitor, é criar esses incentivos da autorregulação. Então, mostrar, falar, olha, regulados, eu quero que vocês cheguem aqui. Então, eu vou te dar um tempo para você chegar. Se organizem aí, porque eu preciso que vocês cheguem aqui. Se vocês chegarem aqui, excelente. Se vocês não chegarem, aí eu vou ter que usar a mão do Estado um pouquinho mais forte. Então, o que eu acho que é a nossa expectativa, e aqui há diversos exemplos, de novo, né, sem querer mais uma vez visitar esse tema, mas o tema tanto de publicidade quanto o tema de proteção do direito do consumidor, qual que é a nossa ideia? A ideia regulatória as ideias regulatórias que estão na portaria nessas duas frentes é dizer aonde se quer chegar e não como se quer chegar. Então, por exemplo, a gente às vezes é cobrado em relação ao tema jogo responsável que a gente deveria impor nós próprios restrições de valores, nós próprios restrições de tempo de tela, coisas dessa natureza. A opção regulatória não foi essa. A opção regulatória foi dizer: agente regulador, operador de apostas, casas de apostas, vocês, como prestadores de serviço público, são obrigados a perfilar e monitorar os seus apostadores de modo a garantir que individualmente eles não extrapolem os seus limites. O que isso significa? Os exemplos extremos que eu sempre gosto, né? O jovem de baixa renda ou o aposentado milionário, eles devem ser tratados de formas diferentes nesse sistema de apostas. Eu, de antemão, como regulador, impor essa restrição não me parece fazer muito sentido. Agora, se por um acaso, no cumprimento desse dever regulatório, as casas não conseguirem cumprir o dever objetivo, né, o bem jurídico tutelado, para usar a expressão aí, aí o Estado vai ter que avançar e impor algumas restrições. Eu acho que a temática de como o setor se organiza, eu acho que também é uma questão de maturidade, né? Eu acho que também é uma questão de tempo. Eu não imagino que os setores que se autorregularam, e aí vamos pensar valores imobiliários, né, mercado financeiro, antes da gente ter a Ambima, nós tivemos muita bateção de cabeça. O que se entendeu em algum momento é que, olha, tem coisas aqui que é mais fácil nós sentarmos, pensarmos o que é mais eficiente, o que é menos gravoso, mas que é suficiente para proteger esse bem jurídico que o regulador, que o Estado quer, do que deixar nas mãos do Estado. Então, eu acho que é um tema de aprendizado que padeceu muito tempo de uma ausência do Estado, aí de 19 a 22, que gerou esses problemas que ainda perduram.
Me parece que com o tempo, ao entender que de fato há uma regulação, que de fato o regulador está disposto a abrir espaços de auto-organização, é, eles usarem essa auto-organização para o bem do setor, eu acho que a gente avança bem. Quando não usar, aí eu acho que vai caber o Estado intervir. E aí, só dando meus 20 centavos aqui à pergunta que o Lessa fez à Flávia, o tema consumidor. Eu acho muito interessante pensar a autorregulação como formas de propor modelos de proteção do consumidor. Eu só tenho algumas dúvidas de que, pelo fato da hipossuficiência do lado do consumidor, essa autorregulação vai conseguir incluir a própria pretensão dos consumidores. Então, assim, o risco aqui me parece sempre aquele de você falar, bom, se eu deixo simplesmente a autorregulação no setor como um todo, e esse setor como um todo é composto por dois polos, um muito mais forte do que o outro, talvez o Estado vai ter que dar uma puxadinha do lado do consumidor para não deixar que a autorregulação simplesmente seja orientada para o atingimento dos interesses dos regulados diretamente, ou seja, do fornecedor do serviço e não do tomador do serviço. Só esses 20 centavos aqui a mais. Não, interessante, mas na verdade, e aqui falando como representante desse GT de estudo que a gente leva lá no Comitê de Regulação, isso daqui é uma diretriz super rica, quer dizer, a disposição do regulador em qualquer frente mostrar onde quer chegar e não como, né, é uma diretriz super interessante. E aí você vai resolver diversos problemas por diversas iniciativas. E é legal pensar que cada um vai ter uma solução. E aí, certamente a Flávia vai conseguir comentar, a Juliana vai conseguir comentar, mas a gente já tem que ter mais 3 anos de sobrevida do GT, com certeza, só com esse comentário, porque são diferentes problemas para diferentes coisas. E a postura do regulador, com essa postura, é super interessante. Vira um ambiente experimental do bem muito bacana. Eu acho que, e aí, antes só de passar a palavra, eu vou incluir aqui uma pergunta que chegou do Pedro Henrique, né, que ele comenta como outros agentes podem atrapalhar esse objetivo regulatório, né? Então, você tem assim uma sede muito grande agora do Congresso Nacional em tratar diversas frentes disso daí. E aí, quer dizer, eu acho que se vocês conseguirem colocar na fala de vocês como que outros agentes que estão atuando nesse ecossistema podem atrapalhar ou não atrapalhar essas iniciativas que são experimentais, mas tem tudo para dar certo, eu acho que ia ser interessante também. E aí, Juliana, passo para você também. Então, eu acho que aqui a gente está falando assim de conceitos muito centrais, um pouco abstratos. A gente tem o dia a dia, né, dos problemas da publicidade, mas são conceitos fundamentais que justamente esse espaço, esse incentivo, essa maturidade do setor na proatividade é o que faz assim, é o gancho, né, é a virada da autorregulação. Acho que sim, até voltando assim para a primeira pergunta, esse espaço de incentivo, né, de falar, olha, nesse como fazer, o setor precisa trazer uma resposta, trazer e ter esse espaço antes de já apresentar a resposta é o crucial, né? E aí a maturidade do setor de forma coletiva trazer essa resposta. Eu vejo, assim, mundo afora, né? A gente tem alguns instrumentos sobre autorregulação. A OCDE tem alguns instrumentos, a UNTAD também tem alguns instrumentos que falam ali de participação, inclusive externa. Eu acho que isso é bem importante, assim. Então, a gente tem, por exemplo, o exemplo do CONAR, né? É um código, esse código que sempre fala, você tem que cumprir a lei, então ele complementa, ele pode detalhar e dar esse significado operacional do como, e aí esse código é público, então a autoridade, a sociedade civil vai olhar para esse código e falar, não, é um código realmente que traz um compromisso importante, além do cumprimento da lei, várias outras salvaguardas, e em torno desse código uma aplicação disso que também é acompanhada pela estrutura, toda a estrutura, tanto do regulador do segmento,
do sistema de defesa do consumidor. Então, acho que é um modelo que é ótimo, mas que precisa, de fato, desse espaço, desses incentivos. A gente tem, assim, até acho, né, aqui a fala com o regulador, que a gente tá vendo nascer nesse segmento de apostas um sistema aí que traz várias ferramentas de autocontrole, que é muito interessante, que é muito importante também, justamente por ser tecnológico, por ter essa necessidade de especialização de algumas áreas e como isso é trazido e aproveitado pelo regulador. É, e aí a gente até faz um paralelo, assim, por exemplo, com outras regulações, e foi perguntado, eu vi aqui, a regulação da diretiva audiovisual, até falaram, né, que traz muito a questão da publicidade no bloco europeu e essas várias camadas é a Audiovisual Media Services Directive, que foi perguntado aqui nas perguntas e respostas. Também o contexto britânico, que tem uma autorregulação super forte e que teve uma legislação nova e que a gente está vendo nascer, a questão da proteção principalmente da criança ali, né? Todas as ferramentas que eles vão ter que o setor foi provocado, que a autorregulação foi provocada para trazer por meio de códigos de conduta. Então, o que vocês vão fazer para proteger a criança? Aí o setor fala, olha, essa ferramenta e o estado da arte, o melhor, as ferramentas mais modernas e salvaguardas de proteção precisam ser incluídas, e isso vai surgindo, acompanhando as evoluções tecnológicas. Então, a gente tem, por exemplo, na questão da publicidade e a proteção da criança. É uma regra básica, é uma regra central das apostas. Não é proibida a participação de criança e adolescente, tanto no engajamento nas apostas quanto na publicidade. Ela não pode protagonizar, ela não pode ser também o alvo desse segmento. E como você faz isso, né? A pergunta é desliga, né? Não. Você tem salvaguardas que são calibradas de acordo com os formatos. Então, você tem um formato, por exemplo, um age gate para os perfis, que é um bloqueio de acesso etário. Depois você tem para os influenciadores, qual que é a proteção? Ele tem que ter uma audiência majoritariamente adulta. Para publicidade programática, que é aquela inserção de vários banners, né, em navegação. Você tem uma lista de segmentação e bloqueio para que aquilo não vá para o usuário que se sabe menor. Então, para cada um dessas modalidades, você tem uma forma de bloqueio e outras vão surgindo e outras precisam ser acopladas. E aí o regulador traz esse olhar do qual direito a se proteger e o setor trazendo o como de uma forma calibrada, que acho que é inteligente e que entende ali toda a dinâmica do mercado de fato. Mas tudo isso, como o Vitor falou, depende desse balanço delicado do espaço de incentivo que é dado. Porque, de fato, assim, para uma empresa pode ser. Mas por que, né, que eu vou me engajar num sistema coletivo e me submeter até a esse sistema? Porque é delicado, né? No fim, você aceita ali voluntariamente se autoconter, mas por vezes aquilo é contrário a algum interesse até da empresa. E ela tem que se submeter a essa camada. E isso representa assim uma maturidade e uma segurança para o setor, mas isso assim, a presença de incentivos é crucial, porque senão isso pode não acontecer, e aí você tem que trabalhar individualmente com cada um, toda essa cadeia aí de complexidade de apostas que vai desde publicidade até toda a jornada de consumo, o impacto no consumidor, o impacto econômico e todos esses aspectos que esse segmento traz. Então, acho que foi muito interessante, foi muito boa a pergunta, porque acho que é o que vai fazer diferença. E acho que todos esses instrumentos, como o Vitor falou, contribuem com a sociedade, contribuem com a regulação, e contribuem com o regulador e numa cooperação, que é um modelo que vem acontecendo, que a gente tem no Brasil
alguns modelos, né, de autorregulação. A gente tem, por exemplo, no setor, a gente tem feito um trabalho sobre o greenwashing, né, que é um paralelo. Então, você também tem muita certificação ali, é um setor que trabalha certificação de origem de madeira, certificação, você trabalha com várias, até ter essa também, a publicidade traz isso, ela precisa se basear numa oferta que já vem com toda essa conformidade ali se eu vou anunciar um orgânico é porque ele tem uma certificação e ele teve um controle de checagem de requisito e a publicidade está em conformidade com tudo isso, trazendo também uma camada de compromisso do próprio setor, do como atingir a proteção desses direitos que o regulador tem. E acompanhando tudo isso. A gente também tem outro exemplo muito interessante de autorregulação, que é no COPPA, né, as autorregulações de proteção de dados. Nos Estados Unidos, você tem o Safe Harbor, que é um programa ali que traz justamente esse incentivo. Ele dá um espaço, é um programa que é registrado. Você tem algumas que já se registraram, inclusive o órgão de autorregulação dos Estados Unidos tem a inscrição e a aprovação do Safe Harbor, e ali traz todos os requisitos, benefícios, inclusive, para as empresas, que ela tem uma presunção de boa-fé. Se você adotou todos esses cuidados, você tem a presunção de que está em conformidade com a regulação, de que está agindo de boa-fé. Então, esse é o incentivo, esse é o espaço, mas com um programa muito sólido que é submetido ao regulador e dessa forma aprovado ali, publicado, transparente, e ali você tem um espaço em que há o incentivo da empresa e permanece também o olhar do regulador. Acho que é um modelo muito bom e que é bem necessário para o futuro, em perspectiva do que a gente tem visto de evolução, que não para, né? Assim, eu vejo aqui o lado de publicidade. A gente falava ontem de inteligência artificial e as pesquisas, assim, que muito rápido, assim, o ano que vem, metade dos conteúdos publicitários produzidos por IA, e a partir daí, majoritariamente, essa criação de automatizada ou com alguma ferramenta, esses sistemas de geração é, de IA generativa. Então, acho que esses modelos precisam avançar com esse delicado balanço entre espaço, incentivo e proatividade do setor. Legal. Não, excelente. Muito bom, Juliana, obrigado. Flávia, se quiser comentar também. Ai, gostaria. Gostaria de começar falando, Lessa, com essa provocação que o Vitor fez. Adoro. Acho importante a gente realmente levantar essas questões de desafios, porque realmente a gente não vive num mar de rosas, né? O Vitor comentou sobre esse desafio em relação à maturidade do setor. Concordo, Vitor, mas eu também, por outro lado, penso, e aí coloco aqui, né, no nosso debate, para a gente também refletir. Se a gente também for aguardar, esperar que o setor esteja, por certo, maduro, e às vezes questões até muito subjetivas, né? A gente talvez não veja essa autorregulação, né, nos próximos anos. Então, eu entendo que, conjugando a tua fala com o que o secretário falou também, é importante que haja um incentivo desses atores. Acho que é possível, inclusive, a SPA, e aí eu não estou colocando mais responsabilidade no seu ombro, Regis, mas acho possível, sim, utilizando todo o ferramental da economia comportamental que a gente tem em mãos, incentivar, por exemplo, a criação de um comitê. Porque, obviamente, nós sabemos, temos informações hoje que são várias associações, então realmente seria difícil ter uma associação ali encabeçando e levando essa ideia à frente. Mas, de repente, nesse início, nesse start, Vitor, poderia ser um início de corregulação, com o auxílio do Ministério da Fazenda, da SPA, mas, num segundo momento, ali a criação de um comitê em que pudesse reunir membros de associações, também dos agentes operadores, técnicos responsáveis do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, do CONAR, ou seja, um comitê ali que pudesse debater e já startar, pelo menos ainda que fosse incipiente, mas o início de uma autorregulação. Obviamente ali, né, pelo menos com um auxílio inicial da SPA, algo
parecido com uma corregulação, mas depois, num segundo momento, que esse comitê pudesse ter as suas próprias pernas e caminhar. E também respondendo o que o secretário falou em relação aos vulneráveis, aos consumidores, especialmente aqueles hipervulneráveis, trazendo aqui para a minha seara, queria falar de um case rapidamente de sucesso em relação à autorregulação. A Febraban mantém um projeto, na verdade, um programa, né? Nem mais, não é mais projeto, de bastante sucesso e voltado à educação para o consumo, a educação desse consumidor, especialmente os vulneráveis. Eles mantêm vários programas específicos a esses consumidores hipervulneráveis e eles lançaram recentemente, por exemplo, um guia de boas práticas, secretário, voltado ao relacionamento financeiro, ou seja, não somente instituições bancárias, mas também correspondentes bancários, que é um ponto bastante preocupante para a gente, em relação aos vulneráveis. Então, ainda que possa soar essa preocupação, como é que então a gente vai proteger o vulnerável? É possível também, no ambiente de autorregulação, a gente ter esse olhar mais sensível a esse consumidor que precisa de uma proteção maior devido à sua vulnerabilidade, por vezes hipervulnerabilidade. E também destaco que eles desenvolveram também recentemente, há alguns anos, uma plataforma digital chamada Meu Bolso em Dia. Não sei se todo mundo conhece essa plataforma, mas é uma plataforma que cria incentivos ao consumidor, ela é aberta ao público em geral, não precisa nem estar vinculado a um banco XYZ, mas essa plataforma estimula, então, a educação financeira desse consumidor. E veja, secretário, é uma plataforma que teve uma abrangência nacional e que hoje alguns PROCONs também, mediante convênio, utilizam essa plataforma de atendimento nos NAS, nos núcleos de atendimento ao consumidor superendividado. Então, veja como isso tomou uma proporção, atingindo também esse consumidor hipervulnerável. Então, é possível sim a gente verificar isso, obviamente precisa realmente assentar ali, né, o terreno. Há um desafio enorme ainda porque esse mercado digital ele realmente é muito dinâmico. Mas é possível sim, e entendo, Lessa, que com essas medidas de incentivo, o secretário falou muito bem, seria inclusive uma medida uma medida mais responsiva, trazendo inclusive ferramentais e conceitos da economia comportamental, a gente consegue sim incentivar esses outros atores para a formação de um comitê. Oi, desculpa, não consegui tirar um monte. Vitor, se quiser comentar, acho que foi para você essa. A gente já está chegando no final. Eu acho que a gente tem uma receita para autorregulação aqui, secretário, você me corrige, mas é agenda regulatória, né? Acho que da portaria 817. Acho que para todos nós, se a gente acompanhar, eu vou pegar o exemplo primeiro, né? Eu já falei puxando a brasa para minha sardinha aqui do tema do atendimento, mas tem vários temas. Então, pega um tema, o desenvolvimento, implementação de plataforma para compartilhamento de dados de apostadores auto-excluídos ou impedidos de apostar. Se a gente levar para o algo, né, trazendo como exemplo algo similar, o setor de telecomunicações, né, até junto com o Federal, criou a figura do não me perturbe, né, que são os cadastros. Então, tudo isso dentro de um modelo de corregulação. Então, a gente tem como olhar para muito do que está na agenda regulatória e, e dentro desse modelo, né, a gente não tem uma melhor oportunidade de uma regulamentação adaptativa como a autorregulação e com o guia pronto, que é a agenda regulatória, na minha percepção, onde o setor, né, trazendo, né, o secretário falou do NUD, com todos os incentivos para o setor fazer, podendo de alguma forma se apropriar de toda a experiência de autorregulação de quem já está há anos fazendo isso, né? Exemplo do CONAR, exemplo da FEBABAN, né, a Abrahac no atendimento, e diversos outros dentro desse modelo de cooperação, onde cada um dos agentes, foi a sua fala, né, Mestre? Pô, como que a gente olha para esses agentes todos? Eu acho que modelos de autorregulação que já têm essa experiência são muito permeáveis a ouvir os diversos interesses e a internalizar esses diversos interesses no modelo de autorregulação para que ele realmente seja muito forte.
Quando a gente olha para o consumidor, né, de novo, a gente tem vários pontos. Então, dentro desse modelo que a gente pode ter duas dimensões de proteção do consumidor, na parte da saúde e na parte de proteção de poupança popular. Então, quando a gente vai olhar para isso, né, eu acho que são duas grandes dimensões. A gente tem uma receita de bolo, né? Eu acho que o que a secretaria né, nos trouxe, ela trouxe toda uma narrativa por meio da portaria de como implementar os direitos previstos na lei, e aí essa narrativa cabe aos setores se apropriar dessa narrativa e caminhar para esse modelo de autorregulação, na temática de atendimento, pensar talvez no atendimento dentro dessas dimensões de saúde e poupança popular, talvez a gente tenha aí um bom caminho a percorrer. Então, são esses comentários aí, Lessa. Eu sei que a gente está caminhando para o final, aí passo a bola para você aí, e acho que, né, acho que todo mundo quer ouvir aqui os dois mais experientes aqui no setor, né, que é o Regis e a Juliana, enfim, além da Flávia, que tem o termômetro do consumidor aqui para a gente aprender. Mas, Vitor, me parece que essa rodada, e particularmente a sua fala, é bem interessante. Quer dizer, a gente tem um roteiro da agenda regulatória, que o secretário tomou cuidado de botar em consulta pública e agora publicar. E esse é um exercício interessante, quer dizer, em cada um desses, poderiam aparecer soluções de autorregulação. Isso está no ar, isso está acontecendo. E a gente já tem o cronograma, quer dizer, acho que a própria sociedade civil ou os agentes poderiam estar se organizando. Bom, na agenda número 3, 5, qual for, essa poderia ser o interface, um comitê multi-stakeholder, como a Flávia comenta, uma associação que lidere, um instituto tipo né, publicidade que já está instituído, é um exercício muito bacana para a gente fazer aí ao longo dos próximos meses. É uma provocação muito bacana, é muito interessante. A gente realmente está chegando ao final do nosso painel, a gente tem mais 3 minutos, mas então já começo aqui a agradecer a participação de todos, acho que foi bem bacana, pelo menos para mostrar, acho que esse vetor de que todo mundo está com vontade, de que, obviamente, tem desafios, tem agentes com mais vontades do que outros em colaborar nesse sistema, e aí pode ter mecanismo de incentivos que pode ajudar. Isso aqui abre a nossa cabeça para pensar cada caso, e aí é isso, todo mundo aqui tem seus casos do dia a dia bem concretos, mas a gente está oxigenado para ir olhando de uma forma holística essas coisas. Eu vou, em deferência ao secretário, e já encerrando, deixar as últimas palavras com ele mesmo e obviamente, agradecendo o Vitor, Juliana e Flávia, foram super bacanas, não só o nosso alinhamento prévio, como, obviamente, e mais ainda agora o seminário, e também todo mundo que participou aí, nos observando online, e deixo para você terminar agradecendo demais a presença de todos. Né? Lessa, Ótimo. Diga, diga. eu queria falar 1 minuto, assim, 30 segundos, é, só também agradecendo, Vamos pela ordem, vamos lá, tá dada a palavra. não vou pegar o tempo, eu queria fazer até um gancho com um painel na sequência, que é super interessante, inteligência artificial na regulação. Acho que a gente está vendo tudo isso agora, tudo isso que a Flávia, o secretário Regis, Vitor falou, a gente está muito dentro fazendo nascer, né, esses modelos que se encaminham sim para uma autorregulação regulada ou corregulação. É muito interessante isso, todas as ideias aqui, acho que são ideias que em breve, já o spoiler, né, a gente espera que isso já vem acontecendo, toda essa interação, essa colaboração, e acredito que a gente vai ver isso nascer cada vez mais, e esse setor é um modelo mesmo. E trazendo isso que o próximo painel vai falar, que eu acho que é bem importante, instrumentos para regulação, que podem vir por autorregulação também, essas ferramentas tecnológicas. Então, agradecer de novo aqui essa conversa ótima, né, com todos que estão, os atores que estão participando disso de dentro. Até eu fico curiosa quem vê de fora, mas acho que é um modelo que é bem pioneiro e que a gente tem visto a autorregulação regulada ou corregulação despontar aí de uma forma muito interessante nesse setor e muito positiva também, tanto para o setor, para a regulação e para a sociedade.
Então, é esse a contribuição, só esse comentário final. Obrigada, Alessa e Vitor, Flávia, Regis e o pessoal do IBRAC também. Obrigado. Então, Regis, se quiser encerrar, fique à vontade. Obrigado Perfeito. novamente. Obrigado, obrigado de novo, Lessa, obrigado, enfim, todo mundo aí do IBRAC pela organização, aos meus copainelistas, assim, para mim é sempre muito importante estar nesses eventos, ouvir, ver as provocações. Eu fico tomando notas, aqui eu estou com 4 páginas de coisas anotadas, de coisas para refletir, enfim, respostas para dar, mas é de fato muito, muito positivo. Só último 30 segundos sobre o tema ainda. é, Essas parcerias para a gente também são muito relevantes, né? Eu até levantei aqui antes, a gente dentro do Estado já tem parcerias firmadas, formalizadas, né, com a Anatel, com o Senacom, com o próprio Ministério da Gestão por conta de tecnologia, saúde, esporte, Secom. Então, assim, as parcerias internas do governo remando para o mesmo lugar. Para fora, a gente tem parceria já firmada com a Febraban. Então, Flávia, é muito, muito, muito oportuno você citar o programa, porque a gente aderiu ao programa. Agora existe dentro do programa um tema específico de aposta que se utiliza da mesma ferramenta lá do Índice de Saúde Financeira da Febraban. A gente está utilizando também na temática aposta. E mais recentemente, a gente firmou também um acordo de cooperação com o Conselho Digital, que é uma associação que congrega aí as grandes big techs, as grandes redes sociais e plataformas de busca. A notícia que a gente tem é que é, no Brasil, o primeiro setorial firmado com o Estado brasileiro. Havia diversos, obviamente, cooperações pontuais das organizações individualmente, ainda que assinado vários acordos com o mesmo agente, mas é a primeira vez que há um acordo setorial, então isso para a gente é bastante relevante. Então, de fato, eu vejo muito com bons olhos a possibilidade dessas cooperações, dessa abertura de espaço regulatório para autorregulação, ainda que todas essas especificidades iniciais que eu mencionei, de ser serviço público, de toda a atenção que a aposta em como a atividade atrai para si, vai sempre colocar o Estado como um elemento relevante. Mas a gente não pode cair no erro de achar que o Estado vai conseguir ser autossuficiente nisso. O que é importante é conseguir colocar as diretrizes e conseguir trazer tanto o setor diretamente quanto toda essa franja do setor para colaborar com o atingimento do objetivo, que é a proteção de pessoas e proteção da economia popular. Então, obrigado de novo ao IBRAC, obrigado a todas e todos que puderam participar conosco, especialmente aos meus colegas de painel e a você, Lessa. Muito bem, obrigado. Excelente, Regis e demais. Então, aqui encerro esse painel e, obviamente, convido todos para já ficarem em função do nosso próximo painel que se inicia agora. Eu devolvo aí a palavra para o Matheus. Deixo um abraço a todos.